Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. São Mateus capítulo 13. 13 de São Mateus. Versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Querido e amado Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é a nossa segurança. Senhor Deus, a tua palavra é que nos dá graça e é onde nós encontramos a fé para o arrebatamento. Abençoa teus filhos através da internet, teus filhos que estão aqui presentes. Fala conosco, nos dê mais um pouquinho desse alimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Vamos usar esse tema: um inimigo é que fez isto. A parábola do joio e do trigo. Nós vemos que Jesus está contando uma parábola, está nos levando a Gênesis, está nos levando ao começo. Quando ele está falando de semente, joio também é uma semente, trigo é uma semente, ele está falando de pessoas. Porque quando ele está falando do trigo, ele está falando dos filhos de Deus. Quando ele está falando do joio, ele está falando dos filhos do maligno. Deus é um objeto de adoração. O eterno, o Elohim, aquele que existe de si mesmo, ele é cheio de atributos. Nós somos atributos de Deus. Atributo é aquilo que sai. Seus filhos são seus atributos. Sai de você. Eles são os seus atributos. Então, ele se manifesta. O atributo é um pensamento, é uma palavra expressada. Nós somos atributos de Deus. E ele tem nos trazido aqui através. Ele não era a sua perfeita vontade, mas nós viemos aqui através da vontade permissiva. Ele queria que nós fôssemos expressados na sua perfeita vontade. Agora, pensando, Deus tem atributos, aí Satanás também tem atributos. Ele também tem atributos, ele também tem filhos. Ele tem aqueles que saem dele, que se manifestam, que são seus filhos, e seus filhos também são religiosos. Caim era religioso. Caim ofereceu sacrifício a Deus, adorou a Deus. E Jesus, contando essa parábola, quando chegou em casa, de todas as parábolas que Jesus contou, uma delas que chamou a atenção dos discípulos foi a parábola do joio e do trigo.
E eles pediram para Jesus explicar aquela parábola. Eles ficaram encucados naquilo. Vamos ouvir Jesus explicando essa parábola? A explicação está aqui no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós vemos irmão Brana manifestando este ministério, né? O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, sendo manifestado nesse tempo final. O Filho do Homem semeia a boa semente. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então, essas sementes são filhos. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu estava lendo aqui, na era de Éfeso, mas antes de nós entrarmos na era de Éfeso, vamos falar um pouquinho, dar somente um toquezinho sobre essas duas dimensões, né? A quarta dimensão, como o irmão Brana nos ensina, que o câncer é uma doença da quarta dimensão. Então, quando o irmão Brana esteve conosco, ele desafiou os demônios da quarta dimensão, onde estavam as enfermidades, as doenças, que estava desafiando a ciência do dia. A medicina estava sendo desafiada. Eles não tinham remédio para combater. Então, o câncer ainda é uma enfermidade da quarta dimensão. Agora, o que está na quinta dimensão? O que é a quinta dimensão? O profeta nos ensina que a quinta dimensão é um pesadelo. Já teve você um pesadelo? Quando a pessoa perdida morre, se ele não é redimido, ele entra num pesadelo. Ele não volta e nem vai. Ele não aceitou a sua remissão. Ele não aceitou a sua salvação. Não. Então ele entra num pesadelo. O pesadelo é que você quer acordar e você não pode. Então, a quinta dimensão, onde vai a alma do perdido, ele não consegue atravessar para chegar no paraíso. Então, ele fica ali no meio do caminho, né? Porque lhes faltou sangue, lhes faltou a mensagem do dia, porque há uma mensagem em cada era para você atravessar até a sexta dimensão. Em cada era houve uma mensagem, houve uma passagem para que você pudesse passar. Nós vemos coisas que estão na quinta dimensão. As denominações são espíritos da quinta dimensão. Irmão Brana disse que a denominação é a marca da besta, que a denominação, elas são de Satanás. A política também são espíritos da quinta dimensão, porque são coisas que causam confusão. A quinta dimensão é o pesadelo. Então você veja só, denominação é pesadelo, política é um pesadelo, e o mundo vive de política. O irmão Brana disse que Deus, o Espírito Santo, se alimenta da palavra,
Mas hoje ele não alimenta da palavra de Lutero, nem de Wesley, nem de Pentecoste, e nem a palavra da primeira e segunda etapa. Ele se alimenta da mensagem da hora. Ele fala isso na mensagem. Então, o mundo hoje se alimenta de futebol, de música mundana, né? Festas, é o alimento do mundo. Quando falamos do mundo, nós estamos falando do caos, não estamos falando do cosmo. O cosmo é para o milênio. Nós estamos falando do caos, nós estamos falando da confusão. Então, o mundo se alimenta desta confusão. O mundo está se preparando para o banquete da Copa do Mundo. O mundo está se preparando para o resultado das eleições presidenciais aqui no Brasil. Os brasileiros também estão se preparando, porque esse é o alimento. Veja que a igreja também está se alimentando da política, da denominação, do carnaval, de todo tipo de festa, porque eles são espíritos da quinta dimensão. Aí é onde vem o engano, porque Satanás vem e engana o ministério. Então, eles perguntaram, mas quem é que fez isto? Jesus disse, um inimigo fez isto. Ele semeou, enquanto os trabalhadores dormiam, ele semeou o joio no meio do trigo. Ele semeou aí dentro do seu coração todo tipo de festa, todo tipo de política, todo tipo de religião. E, na verdade, você vive um pesadelo. Vamos correr aqui para a era de Éfeso. Página 53. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de uma verdadeira igreja se parecia, de como uma verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecoste e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra no livro de Atos. Podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro básico, os erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse. E também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visível e manifesto em cada era subsequente, até que chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Veja bem, um total obscurecimento da verdade. O tempo que vivemos aqui, que eu e você vivemos, é um tempo de um escurecimento total. Não importa quantos livros você vai imprimir. Não importa quantos CD você vai gravar. Se Deus não abrir o seu entendimento para essa verdade, e se você também não foi aquela semente que o Filho do Homem semeou, tem tudo isto. Porque se você foi aquela semente que foi semeada no meio do trigo, que é um joio que não serve para alimentar, o joio não é para alimentar, o joio não é o livrinho, o joio é a falsa vinha. A falsa vinha tem um falso ministério, um falso quíntuplo, mas a verdadeira vinha tem um verdadeiro quíntuplo, tem um verdadeiro ministério, tem a verdadeira palavra. Veja, agora dessa primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isto é exatamente correto, mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro, até que haja um completo, ele repete de novo, obscurecimento da verdade nos últimos dias. Quando o Senhor estiver para aparecer, surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano?
De forma alguma, Deus não abandona. E também Ele não deixa ser enganado, se fosse possível, mas não é possível. Pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira palavra e uma falsa palavra. Há um verdadeiro ministério quíntuplo e um falso ministério quíntuplo. Há um verdadeiro ministério de João e há um falso ministério de João nesse dia. Ele disse, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e autênticos. Veja, parecido, joio parece com trigo, mas não é. Joio é joio, trigo é trigo. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras, e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será, não pode mudar. Sempre foi. Nós vemos a caminhada de Israel no deserto, nós vemos ali a verdadeira vinha, nós vemos ali a falsa vinha. Nós vemos lá no Jardim do Éden, a verdadeira vinha e a falsa vinha. A falsa vinha sempre procurando matar a verdadeira. Caim matando Abel. Mas vem Sete, a ressurreição. Deus sempre tinha a sua semente. E nesse último dia, não será diferente, diz o profeta. Ele fala aqui. E assim é agora. É assim que será. Não pode mudar. Aqui mais adiante ele disse, eles foram plantados juntos, eles viviam juntos, faziam alegações contra a Deus e o adoravam, falando de Caim e Abel. Foram gerados no mesmo ventre, de pais diferentes, semente diferente. Então, se há semente diferente, há natureza diferente também. Essas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente. A escritura que lemos, só que veio um inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio, Satanás plantou aquele joio bem no meio da boa semente de Deus. Não foi Deus que plantou, Satanás. E o irmão Brana explica na mensagem, Cristo é revelado em sua... Não, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele disse que ele se torna, o joio se torna um de nós. Até que vem um tempo que ele tem que se manifestar. Porque ele não é comida. O trigo é comida. O trigo é o livrinho. É a palavra. Essas duas espécies de planta, pessoas, ele disse, né? Essas plantas são pessoas. É como as duas árvores no jardim, eram pessoas. Era o Senhor Jesus e Satanás. De duas sementes diferentes cresceram juntas. Compartilharam da alimentação na mesma terra, participaram do mesmo sol, chuva e todos os outros benefícios. E ambas foram ceifadas na sua vez. Você vê isso? Jamais esqueça essas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era,
quando o joio está sendo atado para sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. A página 55. Quero levar esse pensamento até o fim. Portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, e a maioria das pessoas não sabe isto, os asilos de loucos se encheram rapidamente. E houve uma grande demonstração de poder demoníaco para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley as pessoas faziam as coisas mais estranhas, que indiscutivelmente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre do seu ministério não consistiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre consistiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos, que estavam muitas vezes cheios e guiados por espíritos errados. Olha o grande milagre, o equilíbrio de Lutero. Ele não se deixou levar, nenhum mensageiro, nem o sétimo anjo se deixou levar. Quando eles queriam colocar ele no lugar do Senhor Jesus, batizando no seu nome, ele não se deixou levar. Agora, quando surge um avivamento, como a noiva está tendo o seu avivamento agora, quando nós estamos recebendo esse avivamento da fé de arrebatamento, também, Satanás também está movendo com o seu avivamento, com o seu mover. Está diante dos nossos olhos isso, meus irmãos. Porque eles foram semeados junto. E se você tem de se conscientizado do ministério desses últimos dias, você terá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha a suficiente mentalidade espiritual para entender isto e capitalizar nisto. O irmão Branham sabia o que ia acontecer depois de sua morte. Veja que Moisés também sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Paulo sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Nós vemos no capítulo 28, de Deuteronômio, capítulo 20, Atos 20 e 28, nós vemos em Cristo o mistério de Deus revelado, o irmão Branham também previndo o que ia acontecer depois da sua partida. Essas coisas estão diante de nós. Todo esse sistema são espíritos da quinta dimensão, são um pesadelo. Coitado das pessoas. Eles crerem. Eles aceitam a Cristo, se batizam, mas estão sendo levados e sendo guiados pela pessoa errada, pelo ministério da falsa vinha. Agora, se eles são a verdadeira semente, a verdadeira vinha, há um escape. Eles saltam fora, como a voz diz: sai do meio deles. Sai dela, povo meu, estou à porta e bato. Veja que o Senhor disse: não arranca, deixa crescer junto. Na consumação, primeiro o joio, nós arrancamos primeiro o joio. Quando tudo estiver maduro, a gente arranca primeiro o joio. Ata em feixe. É o tempo do concílio, é o tempo do anticristo,
que o seu espírito já estava lá na igreja primitiva. É o tempo da consumação de tudo. Então, esse é o tempo de uma colheita do joio. O joio é colhido primeiro. O joio é arrebatado primeiro. Está tendo um arrebatamento? Sim, mas é o arrebatamento do joio. Não é o rapto do trigo. Porque esse é o tempo de se arrancar com cuidado. Porque ele será queimado. Veja que eles vão se juntando. Eles vão se juntando no grupo adventista, no grupo metodista, vão se juntando nos grupos da pirata, a terceira etapa pirata, vão se juntando nesses plenários de pastores, vão se juntando. Às vezes a pessoa acha que ele deu um grande passo. Não, é Deus que já te colocou aí. Deus é que te arrancou. Porque depois de maduro, você não é alimento, você é joio. Você pode ver que o trigo fica ali, sequinho, sem aparência. Enquanto você está sendo arrancado. Porque são pessoas. É uma igreja. Então, aí o irmão Brana veio na Zera e disse assim, Deus não trata mais com a igreja. Veja, quando chega no fim, o sol não tem mais sentido para o joio. A chuva não tem mais sentido, não alimenta, não nutre mais o joio, ele já está seco. O que lhe espera é só o fogo. O trigo não. O trigo vai ter que sair da casca, vai ter que ser moído, vai ser transformado em farinha, para fazer bolo, fazer pão, para alimentar o mundo. Por isso a voz disse, toma um livrinho da mão daquele que está com um pé na terra e outro no mar. Pega o pão que está na sua mão, pega o alimento que está na sua mão, aquele livrinho é alimento. Come. E depois profetiza outra vez a povos, dá para todo mundo depois. Agora, apenas para selar este assunto, acerca da verdadeira e falsa vinha, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação, vamos olhar 1 João 4, 1 a 4, e depois Judas 3, 4 e 12. Olha, o apóstolo João diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Prova ele, dê um teste da palavra. Dê um teste, vê se é de Deus, ou se aquilo é joio. Prove, vê se é trigo. Ele diz que o joio ele cresce para cima, ele não enverga, ele não se inclina, ele não se humilha. Não adianta você falar com ele, tentar mostrar a verdade para ele, que ele está errado. Não, ele é joio. Você já viu que o trigo vai e depois ele se inclina? Cai. A humildade. Quando a pessoa está em erro, e você vai falar com aquela pessoa, ele se humilha, ele reconhece. Agora, se ele é joio, ele não vai reconhecer. O profeta disse, deixa ele ir. Deixa ele pregar o que ele quer pregar. Ele levanta o seu nariz, sua cabeça, e acha que ele está certo, ele é um joio. O trigo não, o trigo cede. O ministério trigo, o quíntuplo trigo, agora o quíntuplo joio não cede, não se humilha, não reconhece. Ele acha que ele está certo. Não, você disse aí é joio, ele disse não, é trigo. Provai os espíritos. Mas ele vai até o fim dizendo, ele vai sendo queimado dizendo que é trigo.
Ele vai para o inferno dizendo que é trigo, que ele estava certo. É igual preso, não fiz nada. O repórter entrevista todos eles, todo mundo é inocente. Está ali injustamente. E você não acha que a maioria no inferno não será assim? Porque são joio. Não reconhece os seus erros, suas falhas. Não ouve, tem ouvido, mas não ouvem. Quando a voz está chamando para sair, a destruição é total. Para onde esse mundo, na verdade, está caminhando hoje? Deixa eu dar tempo. O sepultamento. Então, eu não tenho dúvida em minha mente que quando Jesus estava na terra, o que ele tinha em mente era aquela infalibilidade da eterna palavra de Deus. Porque sabemos que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Toda a divindade estava nele. Ele era tanto Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele habitava em um corpo humano, a teofania de Deus, a grande imagem de Deus na qual ele fez o homem. Então o colocou na terra. Ele tinha um corpo. Deus não está sem um corpo. Deus tem um corpo. E se parece com um homem. Moisés ouviu. Outros ouviram. E se parece com um homem. Deus tem um corpo. E aquele corpo chamou-se Jesus. Foi o que o anjo disse. Ela dará à luz um filho. Ela vai ter um corpo. Ela não gerou Deus, ela gerou um homem, ela gerou um corpo, ela gerou uma massa de carne, de um sangue santo. E dentro estava Deus. Então Jesus era Deus. Não era uma segunda pessoa da deidade, da trindade. Não, ele era Deus. Mas a quinta dimensão, os espíritos da quinta dimensão te enganam, procura te enganar com uma dualidade, que Jesus é um e Deus é outro. A coisa parece muito fina. Os espíritos da quinta dimensão tentam te enganar que o irmão Brana tem que retornar para poder nos revelar a visão da tenda, os 7 trovões, o novo nome. Esses são espíritos da quinta dimensão. É uma confusão. Veja aonde as pessoas estão enfiadas. Um pesadelo. Porque a sexta dimensão estão os santos. Aí surge a pergunta, e essas pessoas passarão a ter a sexta dimensão? É impossível. Se aqui eles vivem na quinta dimensão, você vai ver mais adiante aqui. Como é que eles vão atravessar? Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Davi sabia que tinha uma luz. Para projetar uma sombra tem que ter uma luz. Ele fala no Salmo 23. Essa é apenas uma imagem do que aquilo é. E tudo na terra, a beleza, a doçura, a beleza da terra, não é outra coisa no mundo senão um reflexo de algo muito melhor que isto, daquilo que nos espera quando deixarmos este mundo. É só um reflexo. A família é só uma sombra. A verdadeira está no outro lado. Você aqui é uma sombra. Como você vê a sombra de uma árvore, procure, você vai encontrar a árvore. Se você vê a sombra de um animal, procure que você vai encontrar o animal. E nós somos a sombra. Como o Antigo Testamento era a sombra do Novo. Pois tudo na terra é apenas um reflexo do que está no céu. Tudo que é bom,
Olha, o irmão Branham na sexta dimensão. E, de repente, o focinho de um cavalo no seu ombro, ele olhou, era o príncipe. Era o seu cavalo que tinha morrido. Estava lá. A sombra foi enterrada, mas ele estava lá. De repente, estava ali lambendo um cachorro, Fritz. Era o seu cachorro que aquele policial tinha matado. A sombra foi enterrada, mas o verdadeiro estava lá. E assim você pensa na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos. A sombra foi enterrada, mas o verdadeiro está lá. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é belo, ele está citando a Escritura de Filipenses. As árvores, os pássaros, desmatamento, queimada. Ele só não pode queimar a verdadeira. Só estão queimando e desmatando o reflexo. O ouro estão extraindo a sombra, mas o verdadeiro não. Isso tanto faz da vinha, da verdadeira vinha, quanto a falsa vinha. A falsa vinha também é um reflexo da falsa que está na quinta dimensão. A verdadeira vinha é uma sombra da verdadeira que está na sexta dimensão. Isso é a palavra. As árvores, os pássaros, tudo é apenas uma amostra do que está no céu. Por isso as Escrituras dizem em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Nossa própria vida é apenas um reflexo. Temos que saber que vida vivemos, que fé nós temos. Se é uma fé intelectual, é só um reflexo. É só um reflexo. Porque não existe fé intelectual no céu. Não existe um amor intelectual no céu. Um amor filho. Não. Isso tudo está na quinta dimensão. É apenas uma sombra. E não a coisa real, é apenas o negativo. É preciso a morte para revelar a foto. E às vezes pensamos que a morte é coisa ruim, amarga. Como mortais, não queremos passar, mas temos que enfrentá-la, porque só ela para revelar, só o escuro que revela a foto. Você sabe que se revela no escuro, por isso estamos na era de Laodiceia. A era de Laodiceia foi que nos revelou. Nós saímos dela, a fotografia, a imagem de Cristo. É preciso a morte para revelar a foto, para nos colocar de volta à teofania da qual viemos. Então, na ressurreição, estaremos à sua semelhança em um corpo ressuscitados. Eu tinha outras coisas para ler e falar sobre isto. Que maravilha, diz o profeta. Não apenas maravilhoso, mas é a verdade solene da vida, da eterna palavra de Deus, que seremos a sua semelhança. Observe agora, Jesus foi revestido com todos os poderes de Deus, mas quando ele confrontou Satanás, ele não usou nenhum dos seus poderes. Ele apenas se referiu à palavra. Isso é o que ele fez, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como você pode dizer que pode ficar em casa e ser um cristão tão bom quanto seria na igreja? Você não pode fazer isso. Leia a palavra. O Espírito Santo alimenta-se da palavra. A Bíblia é a dieta espiritual de Deus para a sua igreja. Agora, hoje,
que você tem internet, não pode vir ao culto, você tem um culto na sua casa. Sua casa é uma igreja, é um tabernáculo, onde você reúne na sala, liga a televisão, canta junto, toca junto, bate palma, tira a sua oferta. Para o culto ser completo, tem que ter oferta. Eu lembro da saudosa irmã Maria, lá de Gravataí. Poucos de vocês acho que conheceram. Lembra dela? Muitos anos. O irmão Joel e a irmã Letícia fazendo 29 anos de casado hoje. E ela mais ou menos 20 e poucos anos, né? Que ela já partiu. Toda vez que ela ia levar a ceia para ela tinha uma oferta de cada culto que ela não ia, que ela também não podia ir. O Espírito Santo alimenta-se da palavra. A Bíblia é a dieta espiritual de Deus para a sua igreja. E o Espírito Santo é aquele que a traz para você e a coloca em seu coração, e com ação de graça você a rega. Cada promessa divina produzirá exatamente o que Deus disse que faria. Tem que fazê-lo, é a sua palavra, é a vida. Ela é vida. É um tempo de se alimentar. Jeremias disse, achando as tuas palavras, o que é que ele fez? Eu as comi. João disse, na minha boca era doce, meu ventre era amargo. Às vezes você tem que se abster de muitas coisas, negar a si mesmo.